Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um material que tenta responder uma pergunta daquelas, né? Quem é Jesus realmente? Uma pergunta fundamental. Sim, e o texto já começa dizendo: olha, muita gente vê Jesus como um mestre, revolucionário, um sábio, Figuras importantes, claro. mas ele sinaliza que quer ir, assim, por um caminho diferente, apresentar uma visão mais teológica mesmo. Uhum. E a pergunta que guia tudo vem lá de Mateus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? O nosso papo aqui é tentar entender qual é a resposta que esse material dá e como ele chega lá. Exatamente. E o foco nosso vai ser mais em como esse material argumenta, sabe? Como ele monta essa ideia, essa identidade de Jesus que ele propõe e como ele diferencia isso das outras visões que ele mesmo menciona. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida parece ser justamente esse contraste, né? Entre as visões mais gerais e uma afirmação bem específica. Isso. O material dá um destaque enorme para a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que essa frase é tão central para eles? Pois é, o interessante assim na abordagem do material é que essa resposta de Pedro não é vista como tipo uma opinião qualquer. Ah, não é só a visão do Pedro. Não, não. É apresentada como a revelação divina mesmo sobre quem Jesus é. A fonte coloca isso como a verdade fundamental, sabe? A base de todo o resto do argumento sobre Jesus, sempre se apoiando nas escrituras que cita. Entendi. É tipo a peça-chave que destrava o resto. Exato. A pedra angular, como eles diriam. E o material não para aí, né? Ele vai da declaração do discípulo para as palavras do próprio Jesus. Cita, por exemplo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como essa autoafirmação se encaixa na lógica deles? Ah, isso é crucial na estratégia do texto. Ao trazer as palavras do próprio Jesus e uma declaração tão absoluta, né? Eu sou o caminho. É bem forte. Muito forte. O material usa isso para dar mais peso para a tese dele. Sai do testemunho do Pedro e vai para a autoafirmação do próprio Jesus. Na visão que o texto apresenta, essa frase coloca Jesus num patamar muito acima de um simples guia moral ou filósofo. Tipo, não é só um caminho, é o caminho. Exatamente. Posiciona ele como exclusivo, essencial para a relação com Deus, entende? Entendi. Então, primeiro a revelação por Pedro, depois a confirmação pelo próprio Jesus. E como o material amarra essa identidade, vamos dizer, divina com um propósito? Ele fala de salvação, né? Sim, sim, a conexão é direta, é fundamental para o argumento todo. O material usa passagens como aquela de João 1,29, que chama Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, sim. O raciocínio que eles apresentam é que essa identidade, Filho de Deus, o caminho, não é só um título. É o que qualifica ele para essa função de salvar. Faz sentido. Ser o Cristo, o Filho de Deus, é o que permite que ele seja o Salvador, o mediador. E isso, na leitura deles, identidade e função são, assim, inseparáveis. Estão totalmente ligadas. Tá, então, juntando tudo isso, qual a mensagem principal que o material quer passar? Qual o retrato final de Jesus que ele pinta? Basicamente, o que o material argumenta é que Jesus não deveria ser visto só como, sei lá, uma figura histórica exemplar ou um mestre de ética, Uhum. mas sim como Cristo, o Messias esperado, o Filho de Deus que se encarnou, o único Salvador e Senhor. Essa é a leitura bíblica que a fonte defende como sendo a correta, a completa. E pelo jeito que o material coloca, isso não é só uma discussão teórica acadêmica. Não, de jeito nenhum. Esse é um ponto que o texto bate bastante na tecla. A urgência e a importância pessoal dessa questão. Ah, ele traz para o lado pessoal. Muito. Ele coloca como a pergunta mais importante. A ideia que ele passa é que definir quem é Jesus tem consequências reais, profundas, existenciais para a pessoa. Tem um peso ali, sabe? Uma ênfase na necessidade de cada um se posicionar sobre essa identidade específica que ele apresentou. Entendi. É uma chamada à decisão, quase? É essa a impressão que fica. É outro elemento forte da retórica do texto. Então, para a gente recapitular os pontos principais que a gente tirou dessa análise do material. Jesus é apresentado como o Cristo, o Filho do Deus vivo, Uhum, aquele que disse é o caminho, a verdade e a vida, exato. e também o Cordeiro de Deus, cuja identidade divina está ligada diretamente à função de tirar o pecado. Perfeito. E como uma reflexão final, pensando só no que o texto implica, né? A perspectiva que esse material defende coloca a resposta para quem é Jesus não como mais uma questão espiritual,
Mas como? Mas como o ponto central mesmo, o coração da fé e da existência, dentro daquela visão. Para esse texto, parece que tudo mais depende dessa definição fundamental.